Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Hoje a gente teve a visita honrosa do Katsune Tupan. Para quem não sabe, ele é Shuji Sensei do Dendotio. Existem umas certas graduações, né? Então, a Shuji é logo abaixo do Chocho, né? Ele veio, quando foi na quarta-feira, né, me visitar, especialmente para fazer o Sasuke, eu agradeço imensamente. Eu costumo marcar datas, né, nas minhas, no que eu falo no dia da Matsuri, então só para ficar marcado, né, todos aqui já devem saber, mas no dia 8 eu fiz uma cirurgia de intestino, né. Esse problema já vem há algum tempinho, né, no dia 20 de julho, assim que eu lembro, eu evacuei bastante sangue, né. Aí eu falei, nossa, será que é hemorroida, alguma coisa? No dia seguinte estava bem, né? Eu fiz algumas determinações e tal, no dia seguinte estava bem. Passou um mês, no segundo mês também aconteceu de novo. E na terceira vez que aconteceu foi no dia 6 de outubro, já no dia do Matsuri do Kyokai, né? Eu fui no banheiro 3h30 da manhã, só sangue, né? Eu falei, meu Deus, não, preciso ver isso. A gente foi no hospital, Santa Marcelina, chegamos de madrugada, umas 4 horas. Já prontamente o pessoal me atendeu, começando fazendo o exame em toque, depois já foi lá para o centro cirúrgico e foi feita uma endoscopia, em seguida uma tomografia. E na tomografia já detectou que tinha alguns sinais, né, de probabilidade de câncer, alguma coisa assim, e até os lugares. E aí, na quarta-feira seguinte, né, seria dia 6, 7, 8, 9, né, é isso? Já foi feita uma colonoscopia, tinha 3 pólipos que foi tirada, mas ficou um, que era bem grande, né, tinha em torno de 4 centímetros, e já estava anelado, na região da sigmoide. Sigmoide é assim, no aparelho digestivo tem toda essa parte, esôfago, tal, boca, esôfago, tem o estômago, aí depois começa o intestino delgado, né? E depois tem o intestino grosso, né? No intestino grosso, no finalzinho, vem um S, né? Que o pessoal fala sigmoide. E depois vem o reto, né? Depois o reto, o ânus. Nesse sigmoide tinha um tumor, assim, estava anelado, quer dizer, estava fechado já tudo, né? Então estava com 70% fechado, só tinha 30% de passagem, né? E recomendava-se, a princípio, cirurgia. Precisava ver o resultado da biópsia. Aí depois de 2 semanas saiu o resultado da biópsia e foi detectado realmente tem os termos técnicos, né? Mas assim, em termos populares, seria um câncer maligno, né? Esse que não foi retirado. Os outros não teve problema, mas só esse daí. Então, o primeiro procedimento é a retirada. Cirurgia, né? Corta-se deixa 3 centímetros de cada lado, corta e junta, né? Esse era o procedimento. Eu particularmente relutei muito em fazer, né? Porque, não tanto pela cirurgia, mas eu pós, né? Ficar muito com receio do pós, porque intestino depois tem que colar, né? Tem que faz toda a sutura, mas tem que cicatrizar. E se por acaso vazar, nossa, cria um problema danado, né? E até eu lembrei que o meu cunhado, o Nissa, né, o Seiichi também teve um problema muito parecido. Só que o dele a cirurgia foi mais no reto, né? E voltou com bolsa, coisa assim, e depois de um tempo vazou, né? E aí não teve mais jeito, né? Infeccionou tudo. Então, meu receio era esse, a questão de após cirurgia, né? Apesar que uma cirurgia também é uma cirurgia muito delicada, né? A gente sempre fica com medo, né? Mas, enfim, estava previsto uma cirurgia para depois do dia 20 de novembro, né? Mas aí, no dia 28 de outubro, eu tive um novo sangramento, né? E aí eu fui de novo para o hospital, e aí eles falaram, fizeram o exame de sangue, aparentemente não estava com nenhuma anemia, nada, então que podia continuar, já sabiam que tinha, né?
então podia continuar assim, não teria problema, esperar até a cirurgia. E aí a gente conseguiu antecipar uma consulta que estava marcada para o dia 14 de novembro, a gente marcou, acho que dia, não sei se foi dia 5, não, antes, né, logo no comecinho, né, dia 30, né, de outubro, a gente conseguiu antecipar. E aí, né, bom, não tinha jeito, tinha que esperar a cirurgia, que seria depois do dia 20. E dentre tudo isso, o que eu resolvi? Primeiro, porque eu já estou, de uma certa forma, aposentado, né? Aposentadoria baixa, mas estou aposentado. Então eu pensei, bom, daqui para frente, né, dentro desse estado que eu estou, eu vou determinar não trabalhar mais no sentido financeiramente, querer trabalhar recebendo, né, assim, serviços para receber. Então eu ia partir só para Inoxin, trabalhos voluntários, ajudar as pessoas, né, fazer o União que eu task, essa era a minha decisão. Mas enfim, então aí tinha que a questão dos imóveis, né, que a gente está alugado, a gente conversou com o show e tal, então vamos devolver, né, esse imóvel. Então a gente definiu que em janeiro a gente sairia de lá, né? E aí, no dia 5 de novembro, eu trouxe minhas mesas, computadores, né, para fazer em casa, já que está aqui, né? E aos poucos pensei em trazendo tudo de lá para cá, mas a primeira coisa eu trouxe foi as minhas mesas e os meus equipamentos de serviço, né, de edição. Isso foi no dia 5. E aí no dia 6 de manhã, antes de começar a montar, porque veio tudo desmontado, as mesas, tudo, né? Antes de começar a montar, eu recebi um telefonema, a Seiko foi no mercado, que a internação seria dia 6, no dia seguinte, aliás, no mesmo dia que eu recebi a ligação, à noite, e que a cirurgia estaria marcada para as 8. Eu pensei, para o dia 8, cirurgia para o dia 8, né? Dia 6 a internação, dia 8 a cirurgia. Quer dizer, estava previsto para depois, dia 20 já antecipou bastante, né? Aí eu pensei, nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho toba marcado para o dia 15 até dia 19. Já tinha conseguido passagem para Bauru, no Matsuri. Tinha que trazer um monte de coisa de lá de serviço. E uma vez feito cirurgia, eu vou ficar quase 2 meses sem poder se movimentar, né? Sem poder fazer força e tal. Aí a gente reuniu toda a família, a princípio, assim, eu tinha um conceito, né, que muitas coisas, né, que acontecem na vida da gente, assim, alguns males, coisas assim, principalmente parte de cirurgia, que muitas vezes não há necessidade de se fazer cirurgia, que a gente poderia recuperar dependendo da força de espírito da gente, né? Eu tinha esse conceito. Apesar que na Tenkyo, né, não existe isso, né? O que se fala, inclusive, no Fudesaki, que médicos e remédios também são coisas de Deus. Mas, assim, pensando na antiguidade, nas épocas antigas, em países que muitas vezes são subdesenvolvidos, que não têm a tecnologia da medicina, mesmo na época de Oyasama, né, que muitas vezes a gente pode superar tudo isso, né, a gente tinha esse conceito. Então, eu relutei bastante, né, para fazer cirurgia, eu queria não fazer, né, eu queria tentar, né, a partir de uma mudança espiritual, resolver isso sem uma cirurgia. Por outro lado, acho que algumas vezes, meses atrás, né, eu devo ter falado também de alguns exemplos que acontecia na época de Oyasama, né, que pelo menos na Tenkyo, as outras religiões eu não sei, a gente ouve muito por aí as outras coisas, mas na Tenkyo, todo milagre, ele não acontece assim de uma forma mágica, assim, sabe? Tuf, assim, todos os milagres existem, pelo que eu percebi, existem 2 situações. Uma interferência espiritual que eu falo do Kokoro, né, da mudança de espírito, você fazer as correções do espírito, não só a pessoa, mas às vezes as pessoas que estão em volta também ajudam, todas as pessoas que estão em volta ajudam também, né? A partir dessa mudança de espírito, porque a gente fala que toda a doença vem do espírito. Então, teoricamente, se você
mudar o espírito, você deixa de ter doença. É isso que eu entendo, né? Então, o que é esse espírito? É espírito conforme o ensinamento do Ayasama. O Ayasama deixou 50 anos de vida modelo, né? Vida modelo assim, como que a gente deve ver para que a gente não tenha doença, não tenha infelicidade e assim por diante. E uma outra coisa que eu notei nas palestras de mestres antigos, que existe uma interferência física também, né? Então, o Ayasama teve um caso, teve vários casos, mas um dos casos de uma pessoa cega, ela curou essa pessoa cega, né? A pessoa simplesmente, ela passou a enxergar. Mas só que não foi num passe de mágica, ela pôs a mão assim, a pessoa enxergou, não foi isso. Existiu uma interferência física, né? Pessoas que não podiam andar, que estão praticamente sem poder andar, acamada, que não conseguia andar por anos, conseguiu andar. De repente conseguiu andar. Mas também existiu uma interferência física, né? Não foi assim num passe de mágica, né? Eu acho que já contei essa história, não vou ficar repetindo. Mas, então, sempre existem essas duas partes, né? Pelo que eu notei, existe a interferência espiritual, mas também tem uma interferência física, ou seja, alguma interferência que faça aquela pessoa recuperar fisicamente. E, por outro lado, a gente entende que hoje, no Brasil, pelo menos, essa interferência física são os medicamentos, são as intervenções cirúrgicas e assim por diante, né? Então, partindo desse princípio, e também, né, todos de casa falam, não, faz a cirurgia, foi uma coisa marcada assim, em tempo recorde, né? Então, todo mundo falando, os problemas que isso podia acontecer, né? Até falei para Seiko, se eu não fizer cirurgia, pode ser que daqui 2, 3 meses o negócio feche totalmente e não sei o que vai acontecer, né? Então, o que ela achava, né? Mas, enfim, e conversando com os médicos também, diz que esse câncer, normalmente, ele não progride assim de uma hora para outra, de um dia para o outro. Leva anos, muitas vezes leva 10 anos para aquele, às vezes um pólipo, alguma coisa, se transformar num câncer. Pensando por esse lado, eu acho que a mudança de espírito também, esse acúmulo de, que a gente fala poeiras, né? Até para virar um câncer, ele não acontece de um dia para o outro. Deve ter acontecido durante muitos anos esse acúmulo. E muitas vezes a gente fala que até vidas anteriores, né? Mas enfim, eu acho que realmente são acúmulos meus mesmo, né? Mas de anos, né? De 50 anos, 60 anos acumulando. 60 eu não digo, mas época de criança a gente não considera, né? A partir dos 15. Então são mais de 40, 45 anos acumulando isso, né? E muitas vezes, como é que fala? É difícil em 2, 3 meses você poder limpar tudo isso, sabe? Assim, espiritualmente virar um santo, assim, né? Eu acho que é muito difícil, né? Até que eu comentei com a Yuka, né? Que a Yuka é a esposa do Caetano Piratininga. Eu falei, olha, eu gostaria de não fazer cirurgia, eu quero tentar me curar sem fazer cirurgia. Aí ela falou, só se você for assim com Deus, né? Só se for Oyasama, né? Então, pensando por todos esses lados, né, e conversando com a médica, eu até falei, puxa, eu tenho um trabalho aí voluntário para o dia 15 a 19, né? Será que não dá para prorrogar para o dia, depois do dia 20, né? Isso no dia da internação. Eu fui no dia 6, né, e falei com a pessoa da internação se não poderia prorrogar. Coincidentemente, a médica estava lá, ele ligou para a médica, eu falei com a médica. Aí ela falou, você que sabe, se você não quiser fazer, eu coloco outra pessoa no seu lugar. Mas aí não dá para marcar já para o dia 20, alguma coisa? Não, você vai no final da fila e não vamos saber quando que vai acontecer isso. Pode acontecer daqui 1 mês, 2, 3 meses, você vai lá para o final da fila. Ela falou, acho que saúde é muito mais importante do que esses trabalhos que você está falando, que seja de igreja, coisa assim, mas eu acho que saúde é mais importante. E aí então eu resolvi fazer essa cirurgia, né? É uma cirurgia que demorou acho que várias horas, pelos meus cálculos demorou mais de 4 horas. Eu estava morrendo de medo, né, para fazer cirurgia, porque você não sabe, né, se você vai voltar vivo ou não, né?
Eu até perguntei antes da cirurgia para o médico que me atendia, né, ó, esse câncer não regride mesmo? Não tem jeito dele diminuir tomando medicamento? Não, esse não regride. Pela lógica, não regride, ele só vai aumentar. E aí, bom, fui lá para a cirurgia, né, no dia 8, 6 horas estava tudo prontinho, 7 horas me levaram lá para os lugares da cirurgia lá. Você fica esperando, né? Um monte de gente esperando lá fazer vários tipos de cirurgia. Aí quando deu 8 e pouco, eu entrei na sala de cirurgia, né? Aí tinha umas lanternas, tudo moderno assim, sabe? Parece tudo LED 2, assim, bolas assim, né? Aí a pessoa me apresentou, falou que era o anestesista, tinha eu já não lembro o nome, mas tinha ela e tinha uma outra mocinha, inclusive Nikkei, que também é da cirurgia da anestesia. Anestesia via oral e depois disse que ia aplicar uma hack. Disse que para hack eu tinha que estava deitado, tinha que ficar sentado e ia aplicar nas costas. Dá a impressão que eu sentei, depois eu não lembro mais nada. E aí depois que eu lembro, só para tu ficar registrado, né? Eu sonhei que estava voando assim. E aí, embaixo tinha um monte de gente, não sei se era uma igreja, alguma coisa, mas era ocidental, não era nada oriental. Talvez até porque lá na EMA, Hospital Santa Marcelina, no meu corredor tinha o Cristo que estava curando o cego, então ele estava na mão assim, mas aquelas roupas, né, tudo daquela época, né, 2000 anos atrás, né, então, mas era todo mundo vestido daquele jeito, assim, um monte de gente, e eu estava voando sobre eles e eu estava procurando um lugar que eu ia ficar, assim, procurando a minha turma, digamos assim, né, onde eu ia ficar, e voando, aí eu pensei, nossa, então acho que a hora que eu encontrar é porque eu vou viver. Eu pensei assim, né? Aí, de repente, voando, chegou uma hora que parece que tinha um grupo meio assim do lado esquerdo, meio que, acho que era aqui, eu pensei, né? Aí eu comecei a ouvir vozes, né? Moças, barulhos, coisas assim. Aí eu pensei, acho que eu estou na sala de recuperação, na UTI, pensei assim. Aí bom, será que eu estou vivo? Eu não devo estar vivo, né? Aí eu mexi uma mão, mexeu, né? Mexeu. Mexeu outra mão, mexeu. Aí o pé, mexeu. Outro pé, mexeu, né? Aí a cabeça assim, mexeu. Aí eu levantei os braços, né? Levantei um braço, levantei outro. Aí apareceu uma moça, eu acho que eu até falei para ele marcar um nome, eu não lembro. Falou comigo, tal, se eu estava bem, falou, estava bem. Aí falou, abre os olhos. Eu falei, não vou abrir os olhos, eu vou esperar abrir os olhos na frente. Eu queria ver minha família. Ah, tá, tudo bem e tal, mas você tá bem? Tô bem e tal, né? Aí eu perguntei a hora que era, falou que era 4h40, se não me engano, né? Então eu imagino, das 8h40, né, a hora que eu acordei era 4h40. Aí eu perguntei que hora que eu fiquei naquele lugar. Aí disse que eram 2h40 que eu cheguei naquele lugar, eu nem sei que lugar que é. Então, provavelmente, eu saí da cirurgia, fui para a UTI, fizeram algumas coisas e depois eu fui para essa sala, porque a médica falou que a cirurgia durou 2 horas, pelos meus cálculos era 4 horas, então eu devo ter ficado durante 2 horas na UTI, né? E aí o pessoal me transportou já para o quarto onde eu estava, né? E nesse caminho eu ouvi a voz... eu vi a voz da Amy, aí eu abri os olhos, era a Amy. Então parece que o Shoji também estava esperando, né, a cirurgia até terminar e depois ele foi embora. Então, mas a Amy ficou. Aí eu já
Bom, pelo menos estou vivo, fiquei contente, né? Perguntei se a cirurgia tinha ocorrido tudo bem, parece que a cirurgia deu tudo certinho, né? Agora era só me recuperar. Outros detalhes da cirurgia, não vou ficar falando que é muito longo, né? Mas enfim, a Seiko não estava porque eu falei para a Seiko tinha uma Matsuri Dendochi, né? E não adiantava ela ficar, né, ali plantado, esperando a cirurgia ocorrer, né? Não, já tinha uma missão, né? Porque tinha um encontro das senhoras do Kyosho, já estava marcado, né? Já tinha passagem já gratuita, conseguida, eu também tinha, mas a minha eu cancelei. E então eu falei, não, vai para Bauru, né? Se tiver que rezar, reze por mim lá, né? Dendocho é como se fosse Odiba, né? Então, é como se tivesse um Odiba. E aí então a Seiko foi. E aí, graças a isso, né? Todos o Shoji, a Amy, o Zendi, né? Puderam ficar, porque pegaram justamente fim de semana, né? Deu meio que certinho, assim, né? Puderam revezar, né? Ficaram as 24 horas comigo, todos eles revezando, né? E, de uma certa forma, eu acho que foi uma oportunidade, né? De vocês puderem ter uma noção, né? De como que é cuidar de uma pessoa nesse estado, né? Então, eu agradeço imensamente a todos vocês, né? E depois mamãe chegou na segunda-feira, cedinho, né? E daí em diante mamãe ficou comigo até o dia da alta, que foi na quinta-feira. Ou seja, eu fiz a cerimônia na sexta, dia 8, e na quinta-feira, dia 14, é isso? Eu recebi alta, né? E de lá para cá estou em casa. Estou exatamente nessa fase, né, do intestino colar, né, que ainda não se sabe ainda, né? Ainda pode vazar, então ainda eu evito de fazer muito esforço, caminhada, diz que desde o dia da cirurgia já era para fazer caminhada, então acho que teve uma hora que o médico falou, você fez caminhada? Acho que foi de madrugada, eu nem sei quem estava comigo, acho que era o Shoji ou o Zendi, né? Aí eu falei, não fiz, mas tem que fazer, eu falei, então vou fazer já, eu me levantei, comecei a fazer caminhada, né? Então já foi no dia seguinte, né, de madrugada, né, da cirurgia, 4 horas da manhã eu estava fazendo caminhada. Então eu faço caminhada até hoje, não forço muito, né, evito de subir escada, evito de pegar peso, e a alimentação é uma dieta líquida, né, então toda alimentação são alimentos, como é que fala mesmo, que segura, alimentos que não soltam, que segura. Obstipante, né? São alimentos obstipantes, são batata, cenoura, por exemplo, não pode nada de vegetais que tenha fibra, né? Então, são tudo coisa segura. E cozinha, se for no caso dos legumes, cozinha, depois passa no liquidificador e coa e toma só esse líquido. Então, durante essas 3 semanas, até 4, né? Até dia 5 praticamente, se a gente conseguir marcar antes, a gente vê, mas então pelo menos 15 dias após a cirurgia, diz que é para tomar direto, só assim, né? E então é o que eu estou fazendo, né? Estou tendo esses cuidados e, enfim, voltando atrás, aquele meu conceito, né, de não fazer cirurgia, então eu mudei esse conceito. Eu acho que se for realmente necessário, às vezes é muito mais rápido a recuperação. Só que, por outro lado, a mudança do espírito também é necessária. Se não muda o espírito, por mais que faça a cirurgia, por mais que faça as correções, a tendência é voltar, né? Não só a cirurgia, como a vida em geral, né? Se for, principalmente vida de casal, a gente observa muito isso. Casa separa, casa separa, casa separa. A separação é um corte também, né? Se a pessoa não muda o espírito, né? Continua a mesma coisa. Casa separa, né? Então, muitas vezes, se um dia realmente tiver que separar, eu era da opinião também a mesma coisa de cirurgia. Acho que não devia nunca separar um casal. Mas é o mesmo caso da cirurgia. Se não tem jeito, separa, né? Porque
porque não adianta ficar brigando, né? Tem casos que é impossível, né? Então separa, mas tem que mudar o espírito. Muda o espírito para que numa próxima oportunidade não tenha mais esse tipo de problema. Então, o caso de cirurgia é a mesma coisa. Se tiver que fazer cirurgia, faça, né? Faz. Mas tem que mudar o espírito, né? Então, já que há essa possibilidade, né, no nosso Brasil, ou onde estiver, havendo essa possibilidade, faça. Eu acho que não pode também só simplesmente crer, né? Ah, fiz a cirurgia, então tá bom, né? Foi no melhor hospital, então vou me curar. Não, também tem um lado espiritual, né? Tem um lado, como eu estava dizendo, a interferência física, mas também tem que ter uma interferência espiritual, ou seja, uma mudança espiritual. E aí a tendência é ter longa vida, né? Pelo menos é essa conclusão que eu cheguei, né? E uma outra coisa que eu fiquei sabendo, eu já sabia mais ou menos, mas os médicos repetem muito isso pra gente, né? Quem tem problema de câncer, normalmente é hereditário. Então, no meu caso, eu já tenho, meu pai biológico teve câncer, minha irmã biológica teve câncer, uma outra irmã biológica teve câncer também, mesmo tipo de câncer, muito parecido, né? Então, a idade normalmente próximo de 60, né? Que em geral é a média. Então, quando tiver 10 anos a menos, já começar a fazer os exames, né? Porque, de repente, se descobre algum nódulo, alguma coisa, que nem no caso do intestino são pólipos, né? E numa colossomia já elimina aquilo já, né? E depois continua fazendo o exame, né? Provavelmente, no meu caso, se há 10 anos eu tivesse feito esses exames, pode ser que não tivesse necessidade de ter feito essa cirurgia tão delicada, né? Então, quem tem a oportunidade, né, faça, né? Meu caso foi tudo pelo SUS, né? Graças a Deus deu tudo certinho, mas se tiver condições de ter um seguro de saúde, né, quem tem, não custa nada fazer, né? Pelo menos para você saber o que tem, né? E a partir do momento que você sabe o que tem, você sabe também a parte espiritual, o que você tem que estar mudando para que evite esses problemas, né? Então, a parte médica é muito importante até para saber o que nós temos de errado dentro da gente. E facilita também a correção do espírito, pelo menos é o que eu penso assim. Normalmente eu não fazia exames, evito de tomar medicamento. Provavelmente eu vou evitar de tomar medicamento assim também sem necessidade. Acompanhamento médico agora eu sou obrigado a fazer, né? Por um bom tempo, né? Porque um câncer maligno, mesmo tirando, né? A gente vai ter que esperar a biópsia para ver se vai ter que fazer quimioterapia ou não, né? E outros tratamentos posteriores. Mas para saber se não tiver nada, deu tudo certinho, leva pelo menos 5 anos para saber se ele não vai dar metástase e coisa assim. Então eu vou ter que fazer um longo acompanhamento aí. Então, para me registrar, para não alongar mais, era isso. Eu agradeço a todos, né? Muito obrigado por tudo, né? Pela presença em todos os sentidos, né? E de coração também as pessoas, né? Fica registrado, muita gente fez o Onengaizutome, né? Nos kyokais, nos kyosho, nas casas, né? Então eu agradeço imensamente de coração tudo isso. E se Deus quiser, né, recuperando, né, vou procurar me dedicar pelo menos um pouco mais, né, nesse caminho que o Oyasama nos ensinou. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos.